Chega mais que hoje eu vou deixar todo mundo com raiva. Quando eu escutei, eu pensei, se eu tivesse perto, eu teria me metido. Teria entrado no meio da confusão porque não é possível. A história é um rolo danado que envolve família, amizade, trabalho, concurso público, acidente de carro, HIV e perdas. Tem tudo isso nesse episódio. Antes da gente começar, eu queria falar rapidinho de 2 projetos que a gente tem aqui no História de Imigrante, fora o podcast. Um deles é o História de Imigrante Empreendedores. São vídeos curtos que a gente publica no Instagram e no YouTube, onde eu conto a história de um brasileiro que tem um negócio de sucesso na gringa. Toda segunda-feira a gente conta uma história nova. Se você conhece alguém que tem uma história legal, coloca aqui nos comentários do Instagram ou o site dessa pessoa. Outro projeto é Sua História é um Presente. Esse projeto funciona assim. Quer presentear alguém, mas não quer dar nada físico, tipo um presente que todo mundo dá, um perfume, uma roupa, enfim. Quer dar um presente original e personalizado, que gera valor, que mexe com os sentimentos? É isso que Sua História é um Presente faz. E para isso, a história não precisa ser de fora do Brasil. Dia das Mães chegando, a gente sempre conta histórias aqui de mães. E o bacana é eu saber depois a reação delas, quando elas escutam a própria história sendo contada por outra pessoa. Elas choram, elas se emocionam. Ai, é bonito demais saber. Nesse caso, a gente pode publicar ou não a história. Quem tiver interesse em dar um presente assim para a mãe, super exclusivo, fala com a gente pelo WhatsApp. O número tá na descrição desse episódio. E agora, segura, que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Catiane. Catiane tem uma prima que é assim, quase uma irmã. Elas têm ali uma diferença de idade pequena, coisa de um mês, na verdade. Elas foram criadas juntas, brincando na rua, uma dormia na casa da outra, onde uma ia, a outra ia também. Quando Catiane deu o primeiro beijo, a primeira pessoa que ela contou foi a prima. É isso. Elas eram primas, irmãs, comadres, melhores amigas, tudo junto. Catiane me falou assim: eu não levantava sem dar um bom dia para ela e não ia dormir antes de dar uma boa noite. Elas eram, que a gente pode dizer, de unha e carne. A nossa história começa em 2018. Essa prima da Catiane tinha uma lanchonete. Eu vou dar um nome aqui para ela, vou chamar ela de Marisa. Catiane e Marisa. Bom, Marisa tinha uma lanchonete e essa lanchonete tinha 2 funcionários. Trabalhava ela, o marido dela, e esses 2 funcionários eram um tio e um cara de fora da família. Quem fazia toda a contabilidade do negócio era uma 5ª pessoa, um contador. E é aqui que vai começar a confusão. O contador da lanchonete pediu as contas, não quis mais fazer a contabilidade lá. Aí Marisa foi pedir para Catiane fazer. A Catiane se formou em contabilidade, mas nunca tirou o registro, o CRC, porque nunca precisou. Ela era gerente de um escritório de contabilidade. A Catiane nunca gostou de misturar trabalho com as coisas de família. Mas quando a prima pediu para ela fazer a contabilidade da lanchonete, ela aceitou. Como é que ia falar não para a prima? Aí Catiane abriu uma empresa de contabilidade no nome dela e colocou um responsável técnico. Tudo isso para poder prestar o serviço para Marisa. Catiane me falou assim: eu coloquei um responsável técnico para não precisar tirar o meu CRC, porque é caro e eu não precisava desse registro para nada. Então, não valia a pena. Quando Catiane fez ali um levantamento das contas da lanchonete, ela descobriu que a prima não pagava FGTS, INSS, nada de nenhum funcionário. Ela viu que a Marisa descontava os valores dos salários dos funcionários, mas não pagava esses impostos ao governo. Catiane me falou assim: isso é muito sério. Se a empresa não paga essas taxas e dá alguma coisa errada, o contador também pode levar a culpa. Ele pode ser responsabilizado. Mas aí ela foi falar com a prima, né? Ué, o que está acontecendo aqui? O imposto estão todos sem pagar. Pois é, a prima não fez cara de surpresa, não se assustou com a informação, não moveu nenhuma ruga de preocupação, nenhumazinha. Ela só falou: eu sei. Quando algum funcionário sai, eu dou um jeito de provar que foi demissão por justa causa.
E se não der certo, eu pago a conta quando ele é demitido. Justa causa? Mas, gente, isso pode ferrar a vida da pessoa. Atrapalhar ele conseguir um trabalho no futuro? Vai vendo. Aí a prima, Marisa, contou também que já aconteceu de funcionário processar a lanchonete por direitos trabalhistas. Por que será, né? Bom, Catiane fez um levantamento total da dívida, negociou, pediu parcelamento dos impostos, ela resolveu o pepino. Ou pelo menos tentou. Marisa só precisava pagar. Pagou? Não. A prima não pagava nada. Isso, gente, começou em maio de 2018. Em outubro, a Catiane passou num concurso público. Só que, para ela tomar posse nessa vaga, ela não podia ter uma empresa no nome dela. O negócio começou a ficar tenso. Aí lembra que eu falei que tinha um tio que trabalhava na lanchonete? Então, olha só o que vai acontecer. Na virada do ano de 2018 para 2019, o tio sofre um acidente de carro e teve que ir para o hospital. Aquela coisa toda. O acidente não foi nada grave, mas foi trágico. Por quê? Porque o tio descobriu que ele era HIV positivo. Os exames de sangue lá do hospital deram positivo para HIV. E quem tem HIV tem direito a sacar o FGTS, certo? Certo. Já fazia uns 4 ou 5 anos que o tio trabalhava na lanchonete, então ele ia poder aplicar para retirar essa grana. E aqui vocês já entenderam onde isso vai dar, né? O tio foi falar com a sobrinha, que era a patroa dele, e Marisa disse que ele não tinha nada para receber porque ele não contribuía. Falou na cara dele mesmo, na cara dura. Imagina a cara dele, se ali fica sabendo que tem uma questão séria, como HIV, aí sabe que tem um direito, sacar um dinheiro que é seu, e descobre que não tem dinheiro nenhum para receber? Foi assim que o tio descobriu que durante anos a lanchonete nunca depositou o FGTS dele. Descontava do salário, mas não depositava. A Catiane entrou na conversa e falou para Marisa pagar as parcelas da dívida lá que ela tinha feito com a Justiça do Trabalho. Só que ela falou não. E o que aconteceu? O tio foi para a Justiça. Marcaram a audiência super rápido para dali uns dias, só que antes disso, antes da audiência, Marisa foi se preparar. Preparar como? Marisa foi na polícia e registrou um boletim de ocorrência. E o que dizia essa ocorrência? Vocês estão sentadas? Marisa falou para o policial que ela recolhia o imposto dos funcionários dela, passava para Catiane e Catiane é que não pagava os boletos. Vocês escutaram isso? Marisa falou que dava o dinheiro para Catiane e Catiane não pagava os boletos, quer dizer, ela livrou dela e jogou a culpa na prima, irmã, melhores amigas. E tem mais? Muito mais. Marisa pegou esse boletim de ocorrência e levou para o tio, mostrou lá a versão dela da história e falou mais um monte mal da Catiane. Falou mal da Catiane para o tio, que era o funcionário da lanchonete, e para todo mundo da família. Guarda essa informação. Marisa mostrou o BO contra a Catiane para todo mundo da família. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o padrasto da Catiane, que era como um pai para ela, estava no hospital num estágio muito avançado de câncer. Catiane é filha única e estava dando todo o suporte para a mãe lidar com aquela situação. E no meio de tudo, Catiane tinha que tomar posse do concurso que ela tinha passado. Ela pediu demissão do serviço dela de gerente, fechou a empresa de contabilidade que ela abriu para cuidar das coisas da prima. Essa história toda se passa no sul do Brasil. A Catiane passou no concurso no Nordeste. Só que aí no dia dela embarcar, o nível de estresse com tudo o que estava acontecendo era tão grande que ela teve uma convulsão e não conseguiu nem chegar no aeroporto. Resolveu ficar com a mãe e ajudar ali nos cuidados com o padrasto. Ela, por fim, nunca conseguiu tomar posse no concurso. Nisso, o padrasto faleceu. Aí o processo foi rolando, a Catiane foi chamada para depor, ela foi chamada na delegacia e também no Conselho Regional dos Contadores. Não foi só ela não, o contador que registrou a empresa com ela também. Que confusão. Catiane estava tão transtornada que o pensamento dela era: me leva presa, eu quero responder mais nada, deixa pra lá. Deixa eu ir lá dentro que pelo menos lá eu faço uma faculdade de graça. Eu, hein? Ela falou. Eu tava arrasada com isso tudo. Pessoa que eu mais confiava na vida inteira. Quando você leva um golpe assim, você cai feio. Ela falou isso da Marisa, claro.
A avó da Catiane falou ali para ela se defender. Foi a avó que incentivou a Catiane a reagir. Então Catiane levou as cópias de toda a movimentação bancária dela, da lanchonete, quer dizer, não tinha nada que provava que ela pegou o dinheiro dos impostos para ela. E mais, tinha conversa no WhatsApp com a prima. Nessas conversas, Marisa falava para Catiane aquilo que eu falei lá no começo, que só pagava os impostos dos funcionários quando eles eram demitidos, e assim mesmo dava um jeito de fazer a demissão ser justa causa, que era para já não pagar nada. E tem outra, tinha só 6 meses que a Catiane estava fazendo a contabilidade da lanchonete. Vocês viram aqui, a conta não fecha, a matemática não existe aqui. O tio estava pedindo na justiça o FGTS de 5, 6 anos. Não sei o que passou na cabeça dessa prima para achar que essa acusação ia para frente. Vamos combinar, não tinha pé e não tinha cabeça. Será que era desespero? Na hora do desespero a gente não pensa? Sei lá. Conclusão, Catiane foi inocentada e a justiça decidiu que a responsável era, de fato, a Marisa. Bora comemorar, bora abrir um champanhe, deu ruim, mas terminou bom? Não, porque o estrago estava feito. Para começar, quando a Marisa viu que perdeu o processo e ia pagar uma indenização para o tio, a primeira coisa que ela fez foi ir atrás da Catiane. A Catiane estava na casa da mãe dela. Ela foi lá e deu um tapa na cara da Catiane. Um tapa na cara. E o marido da Marisa começou a dar murro na porta para coagir mais a Catiane. Era só isso? Não que isso fosse pouco. Mas era só isso que eles queriam? Bater, descontar a raiva na Catiane? Aí vai entrar outra coisa aqui nessa história. Antes de tudo isso acontecer, lá atrás, a Catiane comprou um carro da prima, da Marisa, e estava pagando por mês. O lance é que a venda desse carro, toda a negociação foi feita de boca, não tinha papel nem nada. Eram super amigas, né? Pois então, agora que Marisa tinha que pagar uma grana para a justiça, o que ela fez? Foi bater na prima. Ela foi buscar o carro de volta. Catiane falou. Priscila, só faltavam 3 mil reais para eu quitar o carro. A gente tinha 100% confiança uma na outra. Uma emprestava cartão de crédito para outra. Era esse nível a nossa relação. Catiane não é de bater de frente. Ela já estava mal com todo o lance do padrasto, ela só queria resolver o problema. Ela mandou lavar o carro e levou até a porta da casa da Marisa. Colocou a chave no caixa, na caixinha de correio e foi embora. Ela me contou assim: eu não queria briga com ninguém. Eu não sou de bater de frente. Catiane até fez um BO da agressão, mas também não deu em nada. Lembra que lá no comecinho eu falei que a Marisa mostrou um boletim de ocorrência para a família inteira e falou mal da Catiane para todo mundo? Como se a Catiane tivesse roubado a própria prima? Então, a Catiane morava numa rua em formato de U. Essa rua era toda de parente. Morava a mãe, a avó, os tios, primos, todo um em cima do outro, um do lado do outro. Família toda reunida. Quando a treta começou, todo mundo acreditou na Marisa. Até porque uma coisa é você falar mal de alguém, que alguém fez isso, assim, assado. Outra coisa é você chegar com um boletim de ocorrência mostrando que você foi na polícia registrar aquilo. Prova alguma coisa? Não, mas é muito mais sério do que uma acusação informal. A família da Catiane acreditou em tudo. Até então, Catiane era meio que o orgulho da família. Ela é de uma região bem pobre, morava no morro. E ela foi a primeira da família a estudar, a ter um diploma. Ela era a mais esforçada, tinha um salário melhor, conseguiu comprar um apartamento numa região mais segura. Então, antes, a Catiane era meio que o exemplo da família. Aquela coisa assim, olha só, sua prima consegue, você também consegue. Estuda que você vai ganhar bem igual sua prima. Ela era o exemplo e a queridinha dos tios. Mas aí depois do rolo, tudo desmoronou. Excluíram ela total, excluíram a mãe dela. Vocês não estão entendendo. Era coisa assim, de passar na rua e virar a cara. No grupo de WhatsApp da família, era lá que rolava as preparações para festa, para feijoada, fim de semana, churrasco, festa junina, futebol, Natal, essas coisas. Imagina a quantidade de festa que eles não faziam. Todo mundo vizinho, todo mundo na mesma rua, rua sem saída ainda. Ela foi excluída de tudo, de tudo. Catiane foi excluída do grupo.
para não falar que a família inteira deu as costas para ela, a mãe dela, a avó, uma tia e uma prima são as únicas pessoas da família que ela manteve contato. De uma família grande, só 4 ou 5 pessoas é que continuaram ali ao lado dela. Mas aí Catiane também parou de ir na casa da mãe, de ir lá na rua, porque ela sabia que não era bem-vinda ali. Quando acabou o processo, a prima, a Marisa, foi considerada culpada. A Catiane fez uma cópia da decisão e colocou na caixa de correio da casa do povo da família. Ela quis mostrar, do jeito dela, que ela era inocente. Adiantou? Não. Mas, gente, se essa história se passa no Brasil, no Sul, por que mesmo que eu tô contando isso aqui? Porque depois dessa confusão, Catiane foi embora. Ela veio morar na Espanha. Ela veio construir a vida dela longe daquilo tudo. Vir morar na Espanha era um projeto antigo, era uma coisa que ela queria mesmo. Aí acho que com todo esse BO aí com a família, acabou dando um empurrão, né? O empurrão que ela precisava para sair do Brasil, recomeçar longe de todo mundo. Catiane vive bem na Europa? Vive. Esqueceu o que aconteceu? Não. Chorou. Inclusive, chorou bastante para me contar essa história. Ela sente a falta do tio, que era uma pessoa muito chegada a ela. Ela soube, né, que ele teve 2 derrames, queria estar perto, mas não pôde. E o pior de tudo, acho que o pior de tudo foi a traição da prima. A Catiane me falou assim: ela destruiu com o meu emocional. Quando a pessoa que você mais confia apronta com você, é uma dor que eu acho que eu vou guardar pro resto da vida. Eu só poderia esperar do pior inimigo tudo o que ela fez comigo. Agora escuta isso. Por conta da empresa lá de contabilidade que ela abriu, até hoje Catiane recebe e-mails com questões tributárias da lanchonete da prima. Cobrança, esse tipo de coisa. Ela tem acesso ao certificado digital da Marisa. Aí, claro, ela espia. Não julgo. Eu também espiaria. Bom, da última vez que ela deu uma espiadinha, a prima estava com dívida ativa e bloqueio de bens. Quer dizer, a prima estava devendo e a justiça bloqueou o que ela tinha. Carro, imóvel, tudo. Só que a prima não tem mais nada no nome dela. Resumindo, ela tá ferrada e a lanchonete não existe mais. Catiane não tem muito notícias da família. Ela falou para mim que não procura nem saber, que é para já não ficar mal, para não se sentir mal. A última vez que ela soube da Marisa, ela ficou sabendo que a prima estava trabalhando de doméstica ou babá numa casa de família. E ela soube também que o marido da prima estava com câncer. E só. Essa é a história da Catiane. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.